Obrigado, Antônio Marcos. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite que foi feito pelo Antônio Marcos, que muito nos honra estar aqui hoje presente com vocês, para a gente poder trocar um pouco de informações e falar um pouco de um assunto que não é muito aí o mercado imobiliário, mas está muito próximo dele, que é a questão de proteção patrimonial e planejamento sucessório. Eu queria pedir para vocês que estão mais no fundão, aí, se puderem se antecipar, porque eu já estou numa idade que eu não consigo enxergá-los muito bem. Imagino para enxergar o que está escrito aqui. Ainda ficou clara essa transparência, para piorar. Mas ah, aqui não é fazer uma palestra, não é fazer uma exposição da maneira, assim, um linguajar, evitando aí o juridiquês, para a gente poder tentar conversar de um mundo igual, né? Que não é essa linguagem de advogados aí impermeável, né? Que ninguém consegue penetrar, compreender, né? Mas uma das coisas que a gente pode realçar quando a gente vai falar em planejamento sucessório, quando a gente vai falar em proteção de bens, é que a gente tem que utilizar uma grande gama de ferramentas. A gente não tem só uma maneira de fazer uma segurança de bens. É a mesma coisa, se eu tiver dinheiro, normalmente o bom investidor ele não vai concentrar todo o dinheiro lá num único banco. Porque aquele banco, num determinado momento, ele está pagando uma taxa de juros que, de repente, o concorrente dele abre uma condição um pouco melhor. Então, tem até aquele ditado popular, né? Tem o cesto, né, de ovos. Né? Se eu cair com todos os cestos de ovos numa única cesta, né, eles vão todos espatifar, não vai sobrar nenhum para contar a história. Então, é bom eu distribuir isso de uma forma interessante para poder me ajudar. Então, aqui tem algumas coisas que são meio básicas para a gente poder conversar, falando em transferência de bens. Porque quando a gente fala em proteção de patrimônio, a gente começa a pensar em transferir ou, de uma certa forma, criar algumas condições. Eu, no meu linguajar do dia a dia, eu costumo dizer que a gente costuma criar mata-burros. Né? A gente não tem uma situação plenamente 100% segura, nunca vai ter. Né? A gente vai ter condições que são eficazes dependendo do contexto que a gente está vivendo. Então eu tenho lá, isso é bastante básico, né? Eu tenho as formas de transmissão interviews e tem as causa-mortes, né? E eu tenho, dentro do interviews, vou ter o que vocês fazem, né? As intermediações, aí, os corretores de imóveis, as intermediações de compras e vendas, que é o foco primordial de vocês. Mas eu vou ter também doações, vou ter dações em pagamento, ou seja, eu entrego um bem em pagamento de uma dívida, eu vou ter uma sessão de uso, eu vou ter às vezes, ali uma instituição de um encargo, às vezes a gente até percebe, para se contornar alguma dificuldade legal, por exemplo, às vezes a gente vê que uma empresa não tendo certidões, a gente consegue, de uma certa maneira, criar uma compra e venda disfarçada de locação. Faz-se uma locação por 100 anos, né, que não vai precisar ele de certidões, e a pessoa acaba ficando dona do imóvel por 100 anos, né, quando a gente não consegue vender. E a gente tem ali, nos eventos causa-mortes, né, a gente vai considerar se a pessoa tem a disposição de última vontade ou não, se ela faleceu e deixou com que a lei resolvesse ali a questão sucessória, ou se ela deixou um testamento, se ela deixou alguma disposição ali que vai beneficiar herdeiros ou legatários. Legatários são pessoas que vão receber bens individualizados. Então, por exemplo, uma pessoa deixa como legado as cotas de uma empresa para determinada pessoa. Deixa como legado um veículo, deixa como legado uma casa, deixa como legado uma fazenda específica para uma determinada pessoa ou para determinadas pessoas. E aí a sucessão hereditária é aquela sucessão que se faz em partes ideais entre os herdeiros. Então, cada um recebe uma parte ideal de alguma coisa e de todo o acervo. Então, a pessoa recebe lá 1/3, são 3 irmãos, por exemplo, cada um recebe 1/3 do patrimônio que está sendo inventariado. Né? Então, 1/3 da fazenda, 1/3 do carro, 1/3 da casa, 1/3 das ações do Banco do Brasil, 1/3 das ações da Petrobras e assim por diante. A gente faz essa introdução para a gente poder pegar e tentar trazer para vocês a gama que existe, quando a gente começa a ver essa diversidade de patrimônio, aqui é só exemplos muito corriqueiros,
a gente começa a perceber que eu não vou ter apenas a escritura de imóveis, eu começo a perceber que eu vou ter alguns outros eventos que vão ser interessantes proteger. Agora, para que eu faço um planejamento, né, no sucessório? Para que eu vou conversar com uma pessoa que está lá já numa idade mais madura, que já conquistou o que ela queria, já chegou num ponto assim de estabilidade financeira? Para que eu vou conversar com ela? Normalmente a gente encontra as pessoas pretendendo diminuir um pouco o ritmo, né? Esse é o primeiro evento que a gente vê. Outra coisa que costumam dizer é que querem transferir o controle, transferir a gestão do negócio para os herdeiros, para os filhos, mas não sentem ainda uma segurança, tem um certo receio. Eu vou passar tudo de uma vez e as pessoas aqui não sabem como tocar. De repente vai ser um desastre. Então vamos passar paulatinamente. Tem pessoas que vão pensar em como transferir todo o patrimônio. Falar, quando eu falecer, já está tudo resolvido. Tem gente que é avesso a essa ideia, tem gente que quer dar todo tipo de trabalho, vai deixar tudo enrolado. E cada um tem um perfil, né? Vão os herdeiros depois corrigir tudo aquilo que ficou pendente. No nosso escritório tem clientes lá que aparecem que têm vários imóveis e nenhum tem escritura. Já compraram, já venderam, aí falece a pessoa, a gente tem que resolver isso tudo dentro do inventário. E às vezes o vendedor do imóvel que o nosso cliente comprou também faleceu. Então tem que entrar num outro inventário. Tem casos lá que estão encavalados 3 inventários para resolver. Então um trava porque tem mais 2 para resolver a questão daquele patrimônio até chegar nos herdeiros. E todo mundo tem lembranças ruins aí dos seus antepassados, né? As pessoas não gostam muito disso. Melhor é receber tudo bem organizado, né? Uma coisa que a gente percebe quando a gente fala em empresa, negócio funcionando, é que a empresa ela vai prosseguir além dos donos. Então ela vai ter uma perenidade maior. Aliás, a pessoa jurídica, ela é uma criação humana, é uma ficção, é uma invenção nossa, que é para ser utilizada dessa maneira. A gente pretende que a pessoa jurídica dure mais do que seus fundadores, do que seus gestores. Então, nesse sentido, a gente pode olhar o planejamento sucessório como uma continuação do negócio, sem uma transição complicada, sem uma transição turbulenta. Então, um planejamento vai ajudar muito nisso. Outra coisa que vislumbro é a questão da blindagem. Essa palavra é muito usada, né? Chega alguém lá e fala, eu quero blindar meu patrimônio. Falo, olha, isso daí é uma coisa relativa. É o que eu falei no começo, a gente cria mata-burros, né? Não há meios lícitos plenamente seguros, né? Se algum advogado, alguém prometesse para vocês, tomem cuidado, porque não é real. Estão falando alguma linguagem aí que a gente desconhece, que a gente já estudou isso exaustivamente, a gente já pratica isso no dia a dia, e não há um planejamento 100% seguro. A gente brinca que só tem 2 coisas que a gente costuma escapar, que a gente não costuma escapar, né? Que é da morte dos impostos, né? E no planejamento, a gente tem que pensar a proteção tanto em relação aos herdeiros quanto em relação aos credores. E em relação aos herdeiros, a gente tem que pensar, por exemplo, nos casamentos dos nossos filhos, o regime de bens que eles vão contratar com seus companheiros. Se eles não vão participar, por exemplo, de uma união homoafetiva, pensaram já nisso? A sociedade nossa está hiperaberta hoje não há nenhum tipo de preconceito. Então a gente tem que começar a resolver isso e também a questão assim, olha, se ele der um aval num banco, o banco não vai tomar esse imóvel, não vai tomar esse patrimônio que ficou para ele ou para ela. Então a gente tem que pensar na proteção não como uma maneira de blindagem, mas como uma maneira de mobilidade de patrimônio, o que é um pouco diferente. Por quê? Quando eu tenho patrimônio imobiliário, eu tenho uma fazenda, uma casa, galpões alugados, e aquilo é lenta a transferência. Primeiro, eu tenho uma exposição desse patrimônio na minha declaração de renda. Vou lá, tenho 3, 4 páginas lá de bens relacionados, imóveis, né? Um monte, tudo alugado. Isso cria uma visibilidade para os credores, o principal deles, o fisco, né? Que ele pode ali pegar a cópia da declaração, quando faz um auto de infração, por exemplo, a Receita Federal, ela já faz o que é chamado de arrolamento de bens, um auto de infração de valor igual ou superior a R$500 mil. Isso é qualquer empresa pequena, de pequeno porte, está sujeita a um auto de infração de R$500 mil ou mais. Então, já vem um arrolamento de bens.
Então, todo o patrimônio que eu tenho lá, que eu tive orgulho em colocar na minha declaração de renda, ele vai ficar, da noite para o dia, bloqueado. Eu vou ter a possibilidade de credores penhorarem, por quê? Para eu transferir aquele patrimônio para alguém, eu preciso de arrumar uma pessoa com caixa, eu preciso de fazer uma transferência via cartório, lavrar a escritura. A gente até estava conversando na semana que teve jurídica imobiliária, que teve lá na OAB, uma prática que os cartórios fazem, que não param, declarar que a escritura, o pagamento é feito, lá pagou-se 2 milhões de reais em moeda corrente do Brasil. Aí a gente fica olhando assim, bom, declara isso na escritura, aí tem uma TED, né, de um banco para outro, do comprador para o vendedor, e declarou que passou em dinheiro. A Receita Federal vem e fala assim, o que é esse dinheiro que você transferiu à conta? Não, esse é o pagamento. Não, mas o pagamento você falou que recebeu em moeda corrente lá no cartório. Aí você vai ter que declarar, ou vai ter que se explicar de novo. Então, tem muita coisa errada que a gente está fazendo, que a gente tem que atentar na hora de fazer o documento. Então, se eu estou fazendo o pagamento, eu tenho que fazer via TED, via banco. Eu posso até, com as tecnologias que a gente tem hoje, sentar do lado do tabelião, fala assim, olha, o comprador, está aqui o computador, faz a transferência aqui pelo seu home banking, e na hora que você mostrar que eu consultar o meu extrato e estiver acreditado, eu saio daqui assinando a escritura, senão eu não saio daqui, não vou assinar nada. Isso pode ser feito, sem nenhum problema. Mas a questão da mobilidade que a gente vê é a seguinte, eu tenho um custo de escritura que é muito pesado. Tem TBI, tenho... Às vezes aqui no quadrilátero central tem o laudêmio, né, que resgatar o laudêmio, pagar acho que 2,5% para a igreja matriz. E no caso de proteção patrimonial, o que a gente costuma fazer é colocar os imóveis numa empresa. Eu integralizo como capital. Os imóveis se transformam em cotas, em ações. Então eu transfiro as ações, eu transfiro os imóveis, não tem TBI. Não tem a dificuldade de escritura, as coisas começam a ficar mais simples. Só que eu não posso fazer isso para tudo que eu tenho. Eu tenho que tomar um certo cuidado. Mas a proteção do patrimônio é isso, em linhas gerais. A gente tem que pensar numa mobilidade e não num engessamento. Quanto mais fácil a transferência do patrimônio, melhor o planejamento de proteção. Se eu engessar demais com um monte de cláusula, é perigoso, porque se eu tiver um passo errado, aí vira um desastre. E eu tenho, dentro do planejamento sucessório, a solução de questões hereditárias, né? Então, cada família sabe os filhos, os herdeiros que tem, na ordem natural dos acontecimentos. A gente normalmente pensa que os mais velhos morrem primeiro que os mais jovens, né? Nem sempre é assim. Mas a gente quer tentar resolver as questões hereditárias. Tem, às vezes, aquele filho que tem um problema, às vezes, ele não consegue organizar as finanças, tem um que é mais organizado, então aquele vai cuidar do patrimônio, o outro vai só participar indiretamente, assim por diante, né? Então, se a gente vai falar em proteção, a gente tem que pensar, então, basicamente em 3 itens que podem estar dentro da nossa declaração de rendas. Nós podemos ter os imóveis, nós podemos ter os móveis e podemos ter os intangíveis. São bens que a gente não sabe ao certo quanto valem. Direitos, por exemplo, eu sou autor de um livro, por exemplo. Direito autoral é um bem intangível. Ele pode, num dado momento, representar uma fortuna, como pode não valer nada. Uma empresa, por exemplo, ela pode ter uma marca. A marca é um intangível. Eu posso ter ações de uma empresa, que também pode ser visto como um patrimônio intangível. Porque esse patrimônio não é palpável, ele não é concreto, ele é uma criação. Aliás, por exemplo, em ações, a gente compra ações hoje na Bolsa, a gente não recebe mais papel nenhum, só crédito e débito, em extrato de conta corrente, é tudo eletrônico. Então, isso é virtual, nem é intangível. E aí a gente entra realmente nos mecanismos de proteção, na diversificação deles, vários. Então, um dos que a gente pode utilizar... Está dando para todo mundo ouvir? Está dando para todo mundo? Está muito rápido? Não? Se tiver que diminuir o ritmo, eu estou meio acelerado hoje, que eu comecei o dia a 220 por hora. Na tomada 220, acho que eu não consegui desligar ainda. Mas uma das coisas que a gente costuma dizer é que, às vezes, a gente pode fazer uma doação clausulada. O que é uma doação clausulada? Eu vou pensar no seguinte. Eu quero que a minha filha receba o patrimônio em vida.
para ela poder usufruir. E quero já começar a tirar realmente o pé do acelerador. Quero pendurar minha chuteira. Ela vai administrar as coisas. Só que eu não quero que ela compartilhe isso com alguém. Se ela se casar, se ela viver com alguém, se ela tiver algum relacionamento com alguém. Então, como é que eu faço? Eu clausulo. Eu vou constar na doação que eu faço para ela em vida, que esse patrimônio não vai ser, ele vai ser incomunicável. Ou seja, ele não se mistura com o patrimônio do outro, da outra pessoa que formar par com ela. Tá? Então, isso casando ou não. Pode falar. Se já tiver casado, a doação clausulada pode ser feita, sem problema nenhum. Às vezes até é interessante, porque a pessoa está casada no regime da comunhão universal, e eu não quero que se misture, realmente. Então eu faço a doação dizendo, olha, o meu gosto é esse, vai transferir com cláusula de incomunicabilidade. Tá? Isso pode ser feito para pessoas que estão solteiras, casadas, sem problema nenhum. Tá? E outra modalidade que tem de clausulamento da doação é a instituição de cláusula de impenhorabilidade. Isso daí cria toda vantagem tem uma desvantagem. Né? A gente não tem nada que seja absolutamente bom e nada que seja absolutamente ruim. Tudo tem duas faces, né, se a gente olhar. Uma dualidade. Então, na hora que eu falo em impenhorabilidade, eu falo, ó, todo esse patrimônio vai para as pessoas que eu quero transferir, só que vai com cláusula de impenhorabilidade. Essas pessoas não vão conseguir acessar crédito no mercado dando esses imóveis em hipoteca, porque eles estão fora do contexto de dar em garantia. Eles podem prestar garantias, por exemplo, como fiança? Podem, mas esses imóveis não poderão ser penhorados numa eventual execução de uma garantia prestada pela pessoa. Também. Né? Tem que tomar cuidado para que, quando eu falo em doação, tem uma regrinha aí em direito que é a seguinte, eu posso doar 50% do meu patrimônio disponível, se eu tenho herdeiros necessários. Ou seja, se eu tenho filhos, se eu tenho herdeiros na linha descendente, tá? Ou até na ascendente, pais. Então eu tenho que doar, eu posso doar até metade do patrimônio. Então tudo que eu adquiri, eu posso chegar lá e transferir metade. Independentemente da idade. Não há restrição quanto a isso. O que todo mundo questiona é que se as pessoas mais velhas têm capacidade. Há uma regra no Código Civil, que veio do Código de 1916, que é o casamento no regime da separação legal de bens das pessoas com mais de 60 anos. Como se isso, a idade acima de 60 anos, que hoje é uma pessoa com 60 anos, está jovem dentro do nosso contexto. Né? Hoje, a média, a gente chega até pessoas lúcidas, aí, bem de vida, com 80 anos, muito bem. Há uma visão do legislador de que isso daí serviria para evitar o golpe do baú. Né? A pessoa mais jovem que se aproxima de uma pessoa mais velha para poder ali tentar se casar e acomodar ali uma situação patrimonial. Mas a restrição que tem é só em relação ao casamento. Então, a pessoa com mais de 60, o pretenso marido ou a pretensa esposa com mais de 60, sendo o outro mais jovem ou não, tendo ambos 60 anos ou mais, o casamento vai ser pelo regime da separação legal. Pode falar. A doação pode. Não precisa. Você pode doar porque é uma liberalidade. O que a gente vê é que na hora que a pessoa vai fazer a doação, prestigiando um filho, por exemplo, a pessoa fica muito indecisa porque ela sabe que depois da morte vão surgir os comentários, por que foi feito assim e não assado. Mas é uma decisão que a gente respeita muito, que está no íntimo da pessoa. Como advogado, por exemplo, a gente não questiona o que leva a pessoa a tomar essa decisão. A gente só quer que ela seja segura, firme e livre. Ela não pode estar sugerida a fazer isso por ninguém. Tem que ser do íntimo dela. Então, a doação pode ser feita em qualquer momento da vida, clausulada com esse item. Vai se transformar num bem impenhorável. Então, eu posso até também pensar numa impenhorabilidade por um determinado período. Eu posso chegar e falar, eu tenho uma filha de 10 anos, e posso ter uma preocupação até ela ter condições de administrar por si mesma o patrimônio que eu vou deixar para ela. Se Deus quiser, vai ficar alguma coisa para ela administrar. Então, eu posso colocar que a impenhorabilidade vai cair quando ela completar 30 anos. Isso é uma ideia. Pode ser feito. E posso colocar também vitaliciamente. Né? Perdura durante toda a vida do donatário.
posso pensar que essas cláusulas vão valer mesmo se a pessoa, mesmo que o doador morra, elas vão valer durante toda a existência, durante toda uma geração. Eu posso pensar e colocar assim. E tenho também uma cláusula que ela está muito em desuso hoje, que é a cláusula de inalienabilidade. A cláusula de inalienabilidade é a cláusula que vai impedir a pessoa de transferir o patrimônio para qualquer pessoa. Vejam só, se eu recebi há 30 anos um apartamento aqui no centro de Ribeirão Preto, era um bom negócio. Um apartamento de 2 por andar, 1 por andar, aqueles apartamentos magníficos que tem aqui na Praça 15, hoje é um mico. Eu posso não ter condições de permanecer com esse apartamento no meu patrimônio, porque se ele ficar vazio, eu não consigo pagar o condomínio dele. Posso pegar uma pessoa que tem garagem, aqui naquela garagem Everest, não sei se vocês conhecem. Tem gente ali que assume o pagamento do condomínio, porque não se consegue vender aquilo para ninguém. Era melhor demolir a garagem e vender as cotas partes ali do terreno, porque o prédio em si não tem valor comercial nenhum. Então, a cláusula de inalienabilidade ela vai fazer com que a pessoa permaneça com o patrimônio mesmo contra a vontade. Ela não quer o bem mais, ela vai permanecer com aquele patrimônio. Isso levou a algumas interpretações da justiça, permitindo a subrogação. Eu troco o bem. Eu tenho uma vaga na garagem, tem um andar lá na garagem Everest, e arrumei um doido lá que precisa da vaga para alguma finalidade, não sei o que é, e ele me dá um terreno limpinho, num determinado bairro aqui de Ribeirão Preto. Então eu transfiro a cláusula para esse outro bem. A jurisprudência ela vem interpretando assim, que eu posso transferir. Só que tem todo o problema judicial, eu tenho que fazer via justiça, então eu tenho que pagar perito avaliador para ver a equivalência de um bem com o outro, para avaliar, para poder transferir, tem todo mundo que se manifestar. Isso já implica em gastos, em tempo, né? Então, em termos de doação, não. Eu vou ter que fazer via judicial. Porque vai ser uma subrogação que vai ter um controle judicial. A via arbitral acho que não vai dar certo. A via arbitral é só para direitos disponíveis, apesar de, se tiver todos maiores, são disponíveis, mas há um controle aí da validade do registro público, do conteúdo de registro público. Eu tenho a impressão que não deve servir. Tá? E existe uma outra situação também que é interessante, que é a retrocessão. A gente pensa que a ordem natural vai ser os mais velhos morrerem antes que os mais jovens, mas as tragédias acontecem. Então, quando a gente vê os pais fazendo doação para filhos recém-nascidos, às vezes, a gente sugere que haja uma cláusula de retrocessão. Ou seja, se o donatário falecer e o doador ainda for vivo, o bem retorna ao patrimônio do doador. Isso pode evitar uma série de conflitos. Um exemplo que eu posso passar para vocês, dentro de um contexto que a gente já viu acontecer. Um rapaz, jovem, sai durante a noite, se encontra uma única vez com uma moça, não tem nenhum tipo de relacionamento amoroso, nada, mas eles permanecem juntos aquela noite e ali eles têm uma relação sexual, a menina engravida. Ela vai embora, descobre que está grávida e tem o filho sem o apoio do pai. Hoje é comum a gente ver isso até em novela, né, a televisão aí dando esses exemplos, que é para conviver sem a figura paterna ou para ter as famílias alternativas. Aí o que acontece? O patrimônio é do filho, do homem ou da mulher. Não vamos ser tão machistas, vamos pensar que é a filha, a mulher, que é a mãe, que é a rica, é a dona do patrimônio, que vai herdar. Então os pais fazem uma doação para ela e ela vem a falecer. Quem é herdeiro dela? É o filho dela. Quem vai cuidar do herdeiro dela? O pai dele, que teve conhecimento com essa pessoa durante algumas horas só. Então, isso é um exemplo prático que pode acontecer. Então, a retrocessão faz retornar para o patrimônio do doador e o doador resolve se ele vai doar de novo ali para o neto, vai impor alguma condição ou não. Tá? Mas, vejam assim, há uma riqueza de dados. Pois não, por favor.
Na desapropriação, o que acontece? As pessoas que têm o direito ao bem vão ficar subrogados no direito à indenização pela desapropriação. Conforme a redação do instrumento que criou essa restrição, que criou essa cláusula de restrição, esses bens, esse dinheiro vai subrogar. Então, o que for comprado com esse dinheiro vai subrogar naquelas condições restritivas. Isso é uma coisa que eu não falei. Então, eu posso prever, por exemplo, que a inalienabilidade, ou a incomunicabilidade, ou a impenhorabilidade se estenda aos bens subrogados. Ou seja, eu tenho uma casa, eu vendo a casa, compro um apartamento, o bem, o apartamento, passa a ficar lá com a cláusula de impenhorável, por exemplo. Se houver a desapropriação do apartamento, da casa, vamos supor que é mais plausível, a indenização que for recebida do poder público vai permitir com que aquele dinheiro seja utilizado na compra de outros bens e esses outros bens tenham essa proteção também. Só que aí é que está, na desapropriação há quebra de vínculo que ninguém tem controle. Esse é um exemplo muito interessante que ela coloca, que diante de todo o contexto de previsibilidade vem uma desapropriação e destrói todo o nosso interesse em prosseguimento aí de patrimônio dentro de um âmbito familiar, por exemplo. Né? A desapropriação ela quebra esse rito, esse caminho. Tá? Muito boa a sua pergunta. Bom, o que a gente faz, então, quando a gente tem uma ideia de proteção, além do que a gente vê hoje em dia que é normal? Além da gente receber o patrimônio e declarar a renda, colocar que tem carros, que tem imóveis, fazendas, prédios, etc. Primeiro, a gente fala em holdings, por uma questão tributária, às vezes, de uma produção de renda. Eu tenho imóveis que estão produzindo renda e estou pagando imposto de renda pela tabela progressiva, como pessoa física. Então, eu estou lá crescendo o meu patrimônio, eu tenho 2 imóveis, 3 imóveis, 5 imóveis, 10 imóveis, e com o dinheiro da renda desses imóveis eu vou comprando mais imóveis, vou alugando e vou crescendo. Eu tenho que me lembrar que o imposto de renda vai me cobrar 27,5% a partir de um dado momento. Então, pode ser interessante eu criar uma pessoa jurídica para eu colocar esses imóveis dentro, para que essa empresa administre esses bens. Porque eu vou ter uma tributação bem baixa, perto do que é tributado uma pessoa jurídica. Então, eu vou ter uma tributação de 11,33%. Não tem incidência de ISS. Então, é bem tranquilo. Para quem tem imobiliária, por exemplo, se vocês têm clientes que estão concentrados, né, em locações, que estão fazendo ginástica, né, combinando com o locatário para não declarar, que também não vão declarar, a gente tem que lembrar que hoje o sistema financeiro é uma fonte de informações para a Receita Federal. Então, tudo que é depositado nas nossas contas vai aparecer lá para a Receita Federal. Então, não adianta muito a gente ficar nessa combinação, se lá na conta bancária há uma movimentação financeira que não é compatível com o que a gente está declarando. Né? Então, aí, às vezes, é a hora de criar uma empresa que vai receber esses imóveis como capital, né? Cada pessoa que integraliza vira dono de cotas, transforma a empresa em cotas do capital e passa a empresa a fazer a alocação. Fazendo a alocação, a pessoa recebe depois lucros e dividendos. Então, ela pode apurar o resultado, pagar os impostos e receber só o líquido do resultado, que permite uma distribuição muito ampla, pagando-se em torno de 11% a 12,33% de imposto. 11,33% a 12,33%. Então, a gente fala aí em holding. Esse é um motivo que a gente já começa a conversar. Outro motivo é facilitar a gestão do patrimônio. Eu posso ter várias empresas e eu quero facilitar a administração das minhas empresas por intermédio de uma holding. Aí eu entro num conceito de 2 tipos de holding. Eu vou ter a holding pura e a holding mista. Holding pura, o que vai ser? É uma holding que é dona de outras empresas. Ela não tem mais nada a não ser cotas ou ações de outras empresas. Ela é constituída só para isso. Então, vocês pegam lá algumas empresas que têm no nome algumas siglas, às vezes, que é da família, Participações Limitada, Participações S.A. Esse é o nome normal de uma empresa que só tem por atividade a participação em outras. Então, a holding pura. Quando eu tenho uma holding mista, eu começo a pensar nesse exemplo primeiro que eu dei para vocês. Eu tenho já um patrimônio formado por imóveis, grandes imóveis, que estão alugados.
E tenho também ações, tenho participações em outras empresas. Então, eu faço uma holding mista. Por que que ela é mista? Porque o fato dela ter imóveis, ela vai permitir que ela tenha uma operação própria. Ela tem o seu próprio funcionamento com a renda daqueles imóveis. E ela vai participar de outras empresas. Querem ver outro exemplo? Eu tenho uma transportadora. Eu pego a frota da transportadora e crio uma empresa que é dona da frota. Essa empresa dona da frota, ela pode ser uma holding que é dona só dos caminhões, dos veículos lá que puxam os fretes. Então, quando eu tenho uma holding mista, eu tenho então que pensar que ela é dona de outras empresas e que ela também tem atividades próprias. E quando eu falo em planejamento, eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque pegam, por exemplo, assim, eu crio uma holding então com os caminhões e a operação de transporte fica na empresa também, que é dona dos caminhões. E a operação de transporte é uma operação arriscada, né? Se acontece um acidente com um caminhão grande na estrada, que vitima aí várias pessoas, eu vou ter que pagar a indenização se eu não tiver seguro, ou se o seguro não for suficiente. Então, eu vou ter uma holding que está trabalhando em cima de um grau de risco, de um certo perigo. E aí eu não tenho uma proteção muito eficiente. Então, quando a gente fala em proteção de bens criando holding, o que a gente faz normalmente? A gente separa o risco da operação das empresas que são donas do patrimônio. Aí eu tenho que ver como que as pessoas estão convivendo, porque uma parte do patrimônio vai ficar com pessoas que não vão ter riscos e a outra parte vai ficar com pessoas que vão correr riscos, né? Normalmente é o homem que assume mais riscos. Normalmente a mulher fica com a parte mais saudável. Só que a gente tem que ter uma relação muito segura para que isso seja feito, né? Porque, de repente, a gente monta a holding, assina-se tudo, e no instante seguinte o casal se separa. Então, o marido fica com todo o risco e a mulher fica com todo o patrimônio. Já fica ali feita a separação do casal patrimonial também. Então, tem que tomar cuidado com isso. As pessoas têm que estar com muita firmeza. Um planejamento que é muito comum fazer é envolvendo os filhos. Então, às vezes, os filhos ficam com uma parcela interessante do patrimônio e os pais continuam na operação arriscada. Vamos falar um pouco, então, já tangenciamos aqui alguns itens, vantagens de uma holding no planejamento. Pode falar. Todo planejamento ele vai ter valor daquele momento para frente. Se eu já tiver um passado, se eu já tiver uma ação fiscal, se eu já tiver uma ação trabalhista ou uma ação civil, aquele planejamento tem que considerar essa ação, esse evento de risco, para poder levar ele adiante. Mas ele não pode ser descartado e ele pode afetar. Eu não consigo eliminar esse risco. Eu não consigo criar um planejamento que eu consiga evitar o pagamento de uma ação judicial com ele. Normalmente se busca isso. Né, quando se começa a fazer planejamento aqui no Brasil, principalmente, quando a pessoa está em crise. Ela está sofrendo lá uma ação fiscal, ela está tendo várias ações trabalhistas. Isso tem que ser considerado dentro do contexto. Se eu tiver uma ação trabalhista dos motoristas e ela tiver, se ela for só a dona da frota, eu posso separar. Vamos pensar assim. Eu e a minha mulher somos donas da transportadora. A transportadora não possui nenhum patrimônio, nada, só os contratos de transporte. Quem é dono dos veículos, dos caminhões, das carretas? São meus filhos, que têm uma empresa separada, totalmente independente, que funciona sem a nossa participação. Ela seria uma mista, porque ela teria a frota. Essa frota seria alugada para a minha empresa. Então, eu pagaria aluguel para usar a frota, e exerceria o contrato de transporte. Se houver um problema trabalhista, eu vou discutir, olha, que atinja os meus filhos, eles vão falar, olha, eu não tenho nada a ver com isso, desde que haja uma comprovação clara e evidente de que não se trata de uma fraude, de que não há uma confusão de patrimônio, porque isso pode acontecer. Se ficar comprovada a confusão patrimonial, aí eu tenho um grupo econômico. Tá? Vamos lá.
Hoje a gente tem uma restrição legal. O Código Civil impede a criação de uma sociedade empresária por pessoas casadas no regime da comunhão universal. Então, o primeiro passo, é muito oportuna a sua pergunta, o primeiro passo é mudar o regime de bens. Hoje tem mecanismos para isso, sem haver necessidade de separação. Até o Código Civil de 2002, o que a gente fazia? Era uma ginástica. A gente fazia um divórcio e, uma semana depois, o pessoal habilitava os proclamas e se casava de novo, no regime da separação total. Às vezes, eles permaneciam até sem casar. Não pode, não pode, não pode. Porque já é dono de 50%, já é uma sociedade pelo casamento. Então, a alternativa que existe nesse caso, se quiser apenas o casal formar a sociedade, é possível fazer primeiro a modificação do regime de bens. Pode passar para qualquer regime, desde que o casal não esteja acima dos 60 anos. Se estiver acima dos 60 anos, vai passar para o regime da separação. É possível. Agora, eu posso envolver terceiro, que eu posso colocar pessoas estranhas e posso colocar filhos. Então, eu posso pegar o marido e os filhos, a mulher e os filhos, ou os filhos. Eu tenho que separar dessa forma num casal que está no regime da comunhão universal. Os filhos menores, eles podem participar da sociedade. Não há impedimento algum quanto a isso. A única questão que surge é que eles serão representados pelos pais. Então, os pais serão os administradores. Isso forma grupo econômico. Então, se eu estiver fazendo um planejamento sucessório, sem falar em blindagem de bens, isso pode funcionar. Porque o escopo aí é a transferência da herança para os filhos sem problemas. Eu não estou pensando em proteger em relação a credores. Agora, se eu estiver pensando em proteção em relação a credores, o fato dos pais figurarem como administradores nas empresas deles e dos filhos já cria um grupo econômico. Então, já cria a possibilidade de tudo ficar misturado, tudo virar penhorar, tudo ser penhorado para benefício de credores comuns aí das empresas todas. Tá? Não, não há necessidade de uma quantidade mínima de sócios na SA. Você pode abrir uma sociedade anônima com qualquer número de sócios. Hoje você tem sociedades, você tem até uma figura chamada subsidiária integral, que é uma SA, que é de uma pessoa jurídica única. Então, você pode pegar uma empresa que é dona de uma subsidiária integral, que pode ser sob a forma de SA. Não há restrição quanto a isso. O que eu não consigo fazer é criar uma SA com os órgãos administrativos que normalmente a gente vê na lei. Então, eu não consigo criar um conselho fiscal numa sociedade por ações com poucas pessoas. Mas eu posso fazer com 2, com 3, com meia dúzia, isso não tem problema. Tá? Vamos lá. Se eu faço a holding, eu continuo nela e tento reduzir conflitos. Que conflitos? Que eu estou colocando? Coloco meus filhos. Coloco eles na empresa e vou tentando reduzir os conflitos que existem entre eles e a gente. Posso planejar aí a transferência do patrimônio até em vida. Já falei para vocês das cláusulas de impenhorabilidade, incomunicabilidade, inalienabilidade, e elas valem também para as cotas de uma empresa, elas valem também para ações de uma empresa. Vocês já ouviram falar, por exemplo, que pode haver usufruto de ações de uma SA? Pode haver. Ou seja, o usufrutuário ele vai receber os dividendos. E o no proprietário ele vai ser só o dono das ações, ele não vai poder fazer nada. Ele pode até participar de assembleias, votar, mas ele não vai poder receber dividendo. Quem vai receber vai ser o usufrutuário. O usufruto eu destaco do patrimônio a parcela do usar, né, fruir. Eu posso fazer com que eu receba aluguéis, com que eu receba rendas e assim por diante. Não, não, porque é dele a renda, ele faz o que ele bem entender. E na hora que ele falece, a propriedade plena se consolida nas mãos do proprietário. Então, isso vale para imóveis também, vale para qualquer tipo de bem, inclusive para ações. Então, posso criar essas restrições. A gente tem que tomar apenas cuidado, porque quando a gente tem imóvel, as cláusulas de usufruto estão gravadas e estão constantes do registro imobiliário, porque ele tem segurança. Então, se eu for lá tirar uma certidão, vai aparecer enquanto persistente o usufruto. Numa SA, o controle é feito internamente, pelos órgãos da administração.
Então, ela que emite as ações, ela que controla as ações, as transferências e tudo mais. Então, ela vai também ter que exercer um controle sobre o usufruto. E também nas limitadas, porque vai constar do contrato social. E é um perigo isso, parece que não, mas eu posso fazer sumir de uma alteração para outra uma cláusula de usufruto na junta comercial. Né? Se eu fizer uma alteração mudando, a junta não vê esses detalhes. A junta comercial ela só vê quem assinou, se tinha poderes para assinar, só vê requisitos externos, formais, mas conteúdo, se pode ou não fazer, ela não vê nada disso. Então, se tiver uma pessoa que tem usufruto de cotas e fizerem uma manobra lá, os nu proprietários, para alterar um contrato social, pegando a assinatura desse usufrutuário também, eles podem mudar e consolidar o contrato de um jeito que o usufruto desaparece. Isso tem que tomar muito cuidado. Pode sim, pode sim. A preparação do chamado aí o IPO, né, que é você abrir o capital, levar para a bolsa, é um fato extremo, é um fato assim que vai mostrar que aquele planejamento ele deu tão certo que você vai buscar investimento ou captar recursos com o público em geral. Aí já escapa daquele âmbito que a gente está conversando aqui, que é um âmbito mais particular, mais privado, familiar, né, de pessoas que querem fazer uma segurança de um patrimônio muito pessoal. Né, quando eu tenho uma abertura de capital, eu já vou a extremo. Né? Bom, eu posso pensar também, existem alguns mecanismos, direito societário é uma área muito interessante de trabalhar. Que ele é a gente costuma dizer que é um barro muito bom para se amoldar a muitas situações. Então, a gente pode fazer muitas coisas com o direito societário. A gente pode, por exemplo, criar uma holding com vários imóveis. A gente pode fazer cisões, ou seja, eu posso pegar essa holding e dividir ela em várias empresas, sendo que cada uma depois vai ficar dona de um imóvel. Por que eu faria uma cisão? Eu posso fazer porque eu tenho interesse em vender um imóvel que é um valor muito alto e eu não quero, eu quero dar uma vantagem para o comprador. Olha, você não vai ter que pagar ITBI, você não vai ter que pagar despesas com escritura. Eu faço apenas um projeto de cisão, tem que ter uma contabilidade para isso, escritura, faço um contrato, né, um estatuto na SA, uma ata na SA, ou uma alteração de contrato social prevendo a cisão, e destaco ali uma parcela da holding que vai levar aquele patrimônio. Aí o comprador vem e compra aquela empresa cindida, as cotas ou as ações daquela empresa cindida e leva com ela. Então, a gente diz assim, a jogada é essa, não vou ao cartório lavrar uma escritura da fazenda de 5.000 hectares. Eu faço a cisão, ela sai do patrimônio da empresa-mãe, eu crio uma subsidiária e vem o comprador e compra as ações dessa empresa que é dona da fazenda de 5.000 hectares e vai levar com ele a fazenda de 5.000 hectares. Aí a gente entra num processo um pouco diferente. Quando a gente vê que é um negócio pequenininho, que a cisão ela é feita só para poder justificar essas transferências de patrimônio, não tem risco quase, porque não tem folha de pagamento, não tem risco empregatício, não tem essas contingências. Agora, quando eu tenho uma empresa em atividade, a tal da holding mista, com folha de pagamento, com motoristas lá na transportadora, eu tenho um risco trabalhista, eu tenho que contratar uma contabilidade para fazer uma auditoria, fazer o que a gente chama de due diligence, que são as diligências de auditoria do comprador e do vendedor juntas para poder equacionar e ver quais são os riscos. Para chegar e falar, o balanço está retratando as contingências, os riscos. Então, eu topo fazer o negócio. É um negócio atrativo e interessante. Mas aí a gente já tem a tal da holding mista. Mas, da mesma forma que eu posso dividir, eu posso agregar. Então, eu posso pegar uma empresa e começar a adquirir outras, para trazer, pela incorporação, mais patrimônio, mais atividade. Então, eu tenho a via de mão dupla aí. Aí vai depender do planejamento estratégico de cada um. Vocês podem ver aí no nascimento aí da maior empresa do segmento alimentício, aí, né, do Grupo Pão de Açúcar e o Carrefour. Né? Uns dizem que é uma jogada da família Diniz para não perder o controle, porque eles teriam que entregar para o Casino, acho que no ano que vem, e outros dizem que é uma jogada de mestre para ele recomeçar e ganhar o mundo através do Carrefour e da própria rede Casino. Vamos ver se eles
não entram em conflito. Que se for assim, se não entrar em conflito, nós vamos ter uma potência aí exportadora brasileira, né, de produtos nossos. Bom, a gente tem essa situação também de segregação de riscos, né? O exemplo da transportadora acho que é um exemplo bem singelo aí que mostra para vocês. Eu tenho a operação que é feita por uma empresa e tem outra empresa que é dona do patrimônio. Elas não se misturam, têm sócios diferentes. Então, se houver uma ação trabalhista contra a empresa que exerce a atividade, essa ação trabalhista não vai contaminar a que é dona do patrimônio. Posso ter isso, por exemplo, a estruturação que tem das empresas de energia, as usinas de açúcar, nenhuma é dona de áreas plantadas, né? Normalmente as áreas plantadas estão nas mãos aí dos agricultores. Mas hoje já tem projetos em que as usinas elas não são donas do equipamento lá da planta industrial. Já está nas mãos de um investidor. O investidor compra aquilo e fala, ó, você explora isso aqui para mim. Eu sou o dono da planta industrial e você vai me pagar um arrendamento disso aqui. Pode ser um percentual em cima do faturamento bruto, alguma coisa assim. Só que a usina vai ser explorada por alguém que vai assumir o risco da atividade econômica, né? Então, eu consigo fazer isso quando eu crio holdings. Eu posso pensar em segregar riscos. Eu posso pensar em planejamento de impacto do ganho de capital. É uma questão que a gente vê aí no dia a dia, né, com imóveis que vocês estão no dia a dia vendendo, é que na hora que vai passar a escritura tem que consultar a declaração de renda, né? Como é que está na tua declaração de renda, o vendedor? Porque o comprador aqui não tem caixa. Oh, que beleza, eu não vou precisar de pagar ganho de capital. Ou então, ó, ele quer passar por dentro. Estou vendendo para um fiscal da Receita Federal, ele vai querer passar por dentro. Então, você vai pagar 15% aí do imposto de renda. Eu posso, na holding, planejar isso. Eu não digo que eu vou resolver de uma vez por todas, mas eu posso planejar. Como que eu posso planejar? Eu posso agregar investimentos. Eu tenho que ter um regime de tributação, de apuração de resultado na holding que seja compatível com isso. Se eu tiver no lucro real, eu posso fazer investimentos e esse investimento acrescentar valor ao bem, para na hora que ele ser vendido, o ganho de capital diminuir. Agora, no dia a dia, a gente não usa o regime do lucro real nas holdings. Que é esse que permite eu fazer reinvestimentos. Eu faço uma reforma numa indústria, todo o dinheiro despendido com reforma eu acrescento no patrimônio da empresa, como melhoria do ativo permanente, né? Os contadores que estiverem presentes aí vão saber como fazer isso. E vou depois poder depreciar isso como despesa e tudo mais, mas eu consigo registrar isso como patrimônio da empresa. Agora, no lucro presumido, eu vou ter uma forma própria de calcular isso. Então, eu já não consigo muita massa de manobra, não consigo mexer muito com isso. Eu vou ter uma economia de fato na versão de bens para a holding. Esse é um chamariz. Eu consigo criar uma holding pegando uma fazenda de 5.000 hectares, criando uma agropecuária com essa fazenda sem gastar 1 centavo de ITBI. Não tem que pagar ITBI. Por quê? Porque há uma imunidade constitucional. A Constituição Federal fala que toda vez que eu integralizar como capital um patrimônio imobiliário, eu não terei que pagar o imposto de transmissão de bens imóvel municipal, desde que a atividade da empresa não seja do ramo imobiliário. Ou seja, toda vez que eu explorar todas as atividades, menos a atividade imobiliária, eu não pagarei o ITBI. Então, se eu criar agropecuária, empresa de participação, transportadora, tudo que eu pensar em criar, menos do ramo imobiliário, não pagarei ITBI. Não pagarei despesa de escritura, porque eu vou resolver essa transferência de bens via contrato social, via ata de assembleia de sócios, de acionistas, no SA. Então, é uma jogada muito interessante. Aqui em Ribeirão Preto, a gente já fez isso via cooperativa, que apesar de não ser empresa, tem as mesmas formas. Eu posso pegar uma cooperativa que seja dona de outra, ela pode integralizar capital em outra cooperativa, ela pode criar uma federação, uma central, pode ser feito assim. E nós fizemos um projeto aqui que economizou numa operação de 40 milhões de reais na época, que o ITBI era 2%. Então, aí houve uma economia de 800 mil reais, se fosse no cartório lavrar a escritura. Então, eu posso fazer isso, é lícito, a junta valida, ela registra o ato constitutivo e depois esse ato ele se transforma em público, ele se equipara a uma escritura e eu vou, da junta comercial, vou registrar isso no registro de imóveis.
né, desde que eu preencha alguns requisitos. Né, não posso fazer uma integralização de capital de qualquer maneira. Eu tenho que descrever o imóvel tal como está na matrícula do imóvel. Eu tenho que pegar a outorga, o uxório, o marital, né? A pessoa que está integralizando, se são pessoas físicas, vão ter que assinar esse contrato casal, senão não transfere. Então tem as fórmulas aí que a gente tem que respeitar e tem que cumprir, e no final dá tudo certo, né? Então, uma das vantagens interessantes é essa. Então, quem está pagando muito imposto de renda pode buscar aí uma forma de integralizar como capital. Só que aí a empresa vai ser uma empresa do ramo imobiliário. Ele paga o ITBI e economiza a escritura, né? Uma pessoa física aí que tenha 100 imóveis alugados, por exemplo, ele pode constituir, então, uma sociedade imobiliária ciente que vai pagar o ITBI, mas ele economiza a escritura que ele vai ter que teria que lavrar. Então, na tributação, já falei para vocês, a tributação no lucro presumido ela vai ser mais reduzida do que nas pessoas físicas, né, dependendo do regime, aí, da quantidade de renda que eu tenho, vai atingir aí 27,5%. Na pessoa jurídica que for pelo lucro presumido pode ficar em 11,33% ou até 12,33%, dependendo se tem renda acima de R$60 mil ou não no trimestre, que vai pagar o adicional do imposto de renda ou não. E isso é uma vantagem, um diferencial muito importante que propicia aí uma regularização do rendimento. Tem que tomar cuidado hoje quem está pensando que está correto, que está numa certa informalidade. Ou seja, eu combino com o meu inquilino que ele vai me pagar aluguel mediante depósito bancário, mas eu não vou declarar. E ele também não declara. Entrou no banco, virou renda. Virou movimentação financeira que eu tenho que tomar cuidado, que a Receita Federal tem acesso a tudo. Há uma ação que está sendo julgada pelo Supremo, tá, uma discussão muito grande aí se pode a movimentação financeira servir de prova para a Receita Federal, e o contribuinte até agora parece que está ganhando. Está uma votação muito apertada. Tá? Acho que 5 votos favoráveis ao contribuinte e 4 contra. O Supremo tem 11 ministros, então, e tem votos aí que já foram dados por ministros que já se aposentaram, que não estão mais no tribunal, nem... Teve ministro que já aposentou que deu voto favorável ao contribuinte e teve ministro que já deu voto e aposentou que era favorável ao fisco. Então a gente tem que tomar cuidado que isso pode, né, continuar aberto e a gente está sujeito aí a multas, a fiscalizações. Então essa é uma maneira de regularizar a vida da pessoa, porque ela passa a receber tudo via banco, licitamente. Ela pode até emitir boletos e contabilizar tudo, sem problema nenhum. Tá? E uma outra coisa também que tem, que a gente chega aqui e fala, não sei se isso é uma vantagem ou uma desvantagem, né? Eu consigo, dentro da empresa, transferir patrimônio sem necessidade de outorga do cônjuge. Né? Ou seja, o casal lá que é casado no regime da separação de bens ou da comunhão parcial, cria uma empresa e transfere todo o patrimônio imobiliário para essa empresa. E coloca lá, só o marido é o representante legal dessa empresa, só ele assina, ou só a mulher. Só ela assina, sozinha. Ou ambos, em conjunto ou isoladamente. Qualquer uma dessas 3 hipóteses, qualquer um pode vender isoladamente todo o patrimônio imobiliário. Tá? Então, isso pode ser, num dado momento, uma vantagem, como pode ser também um risco. Tá? Sim, é isso que a gente está falando. Eu vou integralizar, eu vou pegar um patrimônio que eu tenho, eu faço uma avaliação, integralizo como cotas de capital como ações. Então, eu transformo aquela linha da minha declaração de renda, que estava lá como uma fazenda, como um apartamento, como uma casa, em cotas ou ações de uma sociedade. Então, eu posso transferir e não vai haver uma diminuição nem um aumento do patrimônio. Ele vai ficar do mesmo valor. Eu vou trocar 6 por meia dúzia. Eu vou trocar só a qualidade do patrimônio. Eu tenho um patrimônio imóvel num dado momento e, no segundo momento, eu tenho um patrimônio que são cotas ou ações, que eu posso transferir com maior facilidade. Tá? Agora, desvantagens, já que a gente falou, tudo tem um lado bom e um lado negativo. Uma das coisas que a gente costuma falar é no seguinte sentido. A pessoa tem que ter uma reeducação. A gente não tem reeducação alimentar quando vai fazer um regime. Eu não consigo fazer reeducação alimentar. Já tentei, meus vícios de alimentação vão continuar, porque eu gosto de tomar minha cervejinha, gosto de comer umas porcariadas aí. Fala, não vou me emendar, então não adianta. A mesma coisa vai acontecer dentro de uma empresa dessa. Se a pessoa, tem um amigo meu que falava assim, ó, a pessoa traz a empresa no bolso. O que é o bolso? Agora está mais evoluído, né? Era o talão de cheque. Né?
Sacava o talão de cheque da empresa e já saía pagando conta. Compra carro, compra presentes, gastos com a família, em viagens. Isso é uma confusão patrimonial. Assim, literalmente é uma confusão patrimonial. Então, essa pessoa tem que ter uma reeducação na gestão das coisas dela. Por quê? Porque o risco dela fracassar vai ser muito grande. Porque tudo que os credores vão querer fazer é demonstrar que há essa confusão para poder tentar pular a cerca e pegar o patrimônio inteiro que está lá salvaguardado com medidas protetivas. Então, eu tenho que ter contas bancárias individualizadas, separadas, eu tenho que ter contabilidade separada, eu tenho que ter administradores diferentes, de preferência sócios diferentes. Não posso fazer nada misturado. Entrega. Opa, é tudo eletrônico, está tudo registrado. Depois que você fez a transferência eletrônica, registrou, acabou. Tá? Então, toda a movimentação financeira, ela vai ficar lá impregnada de um... Hoje tem até rastreamento assim, né? Você pega, por exemplo, no banco, naquela agência, hoje houve um saque de R$1 milhão, e no mesmo dia teve um depósito por outra pessoa, em nome da própria pessoa, de R$1 milhão. Você olha assim e fala, ó, é aqui, ó. Tentaram evitar, mas pega ali. Então, hoje, isso tudo é muito difícil a gente perceber. Não sei se vocês já leram o livro. Ele foi escrito em 1948. E o autor dele se chamava George Orwell. Né? O nome do livro era 1984. 1984 já se passou há tanto tempo, mas ele fez uma obra que era uma projeção, em 1948, pós-guerra, né? A Rússia lá crescendo o comunismo. Então, ele tinha um personagem lá que era o grande irmão, né? O grande irmão zela por ti, ele fala no livro. Lá tem um partido que interfere na vida de todo mundo, a sociedade cria os filhos que vão delatar os pais. Isso era uma visão que ele tinha do comunismo. Ele fez um livro também que era muito recomendado, até a Revolução dos Bichos, né? Que tem o porco lá, que é a figura central do livro, que aquele porco, a inspiração dele era o Stalin. E ele tinha essa visão. E a gente olha isso, hoje a gente está enxergando um mundo totalmente controlado pelas informações, e a gente tem hoje os nossos hábitos de consumo registrados em todos os lugares. Nós estamos abolindo o dinheiro, né? Nós passamos o cartão magnético, a pessoa sabe onde a gente está, que tipo de consumo que a gente realiza, né? Quais são as datas que a gente gasta mais, qual a gente gasta menos, o tipo de gasto, a qualidade, a quantidade. Então, hoje se consegue avaliar isso tudo. E a gente tem aí um grande irmão, né, olhando a gente. Né? Então, nós temos que pensar na Receita Federal aí como grande irmão. Ele vai aparecer uma hora, se a gente tiver uma movimentação muito grande. Né? Nós tivemos histórias lá, assim, que são fatos que a gente presenciou. Uma professora primária com declaração de renda entregue isenta, né, com a renda que ela recebe lá, na renda dela como professora, coitada. Ela deu procuração para o cunhado dela movimentar, em nome dela, uma conta bancária. Em um ano, ele movimentou 7 milhões e não avisou ela. Ela fez a declaração de renda e foi pega na malha fina. Ela teve uma grande surpresa que ela teve um processo penal e um processo administrativo cobrando multa, juro, correção, imposto e tudo mais. E ela queria se matar, mas antes ela queria matar o cunhado. Mas acabou tocando o barco, discutindo lá. Mas tem essas coisas. Hoje a Receita está instrumentada não só a enxergar os nossos gastos, mas também a transferir informação para outros entes. O município de Ribeirão Preto está autuando empresas em função de informações que ele pegou na declaração de imposto de renda das prestadoras de serviço. Hoje tem auto de infração lavrado assim. A Receita entregou de mão beijada. Tá? E o Estado vem atrás também, com Sintegra, né, com todos os sistemas com a nota fiscal eletrônica, né, que a gente não vê mais nada. Colocaram a gente como agentes arrecadadores, né, a gente pede a notinha fiscal paulista para abater do nosso IPVA, então com isso a gente aumenta a arrecadação e aumenta também o nosso nível de gasto. Vocês sabiam, por exemplo, que a gente tem que declarar no nosso imposto de renda o crédito da nota fiscal paulista? Tem que declarar isso. Tem até um campo lá que você clica e vai baixar o informe de rendimentos para poder entregar e preencher a declaração. Né? De repente, se não fizeram essa declaração, tome cuidado, que às vezes a multa é mais cara do que o crédito lá minguado que teve de ICMS. Tá? Mas
o que é importante dizer é isso. A gente tem que tomar muito cuidado por causa, principalmente, da confusão patrimonial, que as pessoas tendem a tratar todas as empresas de uma só família como uma coisa só. Os pais, não, filho, pode deixar, eu pago a sua duplicata amanhã. Ou o pai, o filho, eu estou sem grana, você tem que me arrumar um pouco de dinheiro. Então começa aquela transferência de dinheiro daqui para lá, de lá para cá, e aquela relação literalmente promíscua, né, conturbada, uma movimentação sem controle. Essa confusão patrimonial vai destruir um planejamento de proteção de bens. Não vai conseguir resistir. Outra coisa que a gente já viu, que é a possibilidade da violação do regime de bens do casamento, né? Então, a pessoa é casada no regime de comunhão parcial, cria a empresa e fica lá o marido ou a mulher só administrando tudo e podendo vender os imóveis. Então, essa é uma forma de que eu tenho, se eu tiver com essa intenção, né, de vender o patrimônio sem a minha mulher assinar, eu estou usando licitamente um caminho aí que a lei está me colocando na mão. Eu tenho que tomar cuidado para não violar a ordem de sucessão hereditária. Isso é um problema hoje muito difícil de ser resolvido, porque a gente tem famílias que não são mais como as famílias de antigamente, né? Os nossos pais se casaram, permaneceram casados e assim ficaram até a morte os separar. A maioria aqui hoje a gente vê que não é assim. Então nós temos os nossos filhos, tem os filhos da nossa mulher, e tem os meus filhos, tem os filhos dela e tem os filhos nossos. Então tem gente que está no terceiro casamento, no quarto casamento. Então eu tenho que tomar cuidado, porque de repente eu criar uma empresa dessas, eu estou violando a ordem hereditária dos filhos do meu primeiro casamento. Eu estou fazendo transferência de patrimônio para uma empresa que eu sou sócio só com a minha mulher. E de repente eu estou fazendo alguma coisa errada. E isso pode depois ser questionado pelos legítimos interessados. E o risco aí de certidões negativas. Quando eu coloco tudo dentro de uma empresa, eu tenho que lembrar sempre assim, ó, eu vou vender um imóvel, o que eu preciso? Das certidões. E as certidões, quando eu não tenho uma pessoa jurídica, eu tenho que ir lá pedir parcelamento, eu tenho que contratar advogado, eu tenho que entrar com defesa, tenho que propor ação, vira aquela puta confusão. Mas eu vou precisar das certidões negativas. Então, por isso, quando a gente cria um planejamento que tenha por escopo proteção de bens, o risco da atividade não fica na empresa que tem o patrimônio. Porque eu não vou ter risco de certidões, ela vai funcionar redondinha a empresa, ela vai ter renda, vai pagar os impostos e vai ter as certidões. Quando ela precisar de vender alguma coisa, ela tira as certidões. Da mesma forma, quando eu faço cisão, fusão, incorporação, eu tenho que apresentar certidões. Tá? Então, vejam, tudo que é bom tem um lado que, às vezes, atrapalha. Eu tenho, já tangenciamos esse assunto, algumas definições numa holding, né? Definir quem é que vai ser usufrutuário na holding. Posso fazer isso. Parece gente lá, assim, pessoa mais velha, com seus 70 anos de idade, falou, eu quero parar. Vou transferir para meus filhos, já está na segunda, já está indo para a terceira geração. Cria usufruto. Aí tem que perguntar para a pessoa, o senhor vai participar das reuniões de sócio? O senhor vai votar? Não, eu não quero nada, eu acho melhor o senhor ir votar na reunião de sócio. O senhor não vai assinar cheque, o senhor não vai administrar a empresa, mas vai na reunião e a decisão final é sua. Porque senão eles vão pintar e bordar, vão desfazer do seu patrimônio, às vezes não vai sobrar nada para distribuir para o senhor como rendimento. É melhor o senhor ir participar das assembleias ou reuniões de sócio. Isso é uma coisa que a gente tem alertado. E às vezes a pessoa não quer que vá porque vai criar embaraços. Isso é perigoso. Tá? Eu tenho como também pensar em mecanismo de travamento do patrimônio. Ou seja, olha, meus filhos podem fazer tudo na empresa. Eu sou usufrutuário, eu não vou fazer nada. Não vou nem participar de reunião. Só que é o seguinte, para vender alguma coisa lá, imóvel, por exemplo, coisa que está no ativo permanente, tem que ter minha assinatura, senão não vende. Isso é um mecanismo também de proteção. Que a pessoa está se autoprotegendo. Vejam que a pessoa, num dado momento, ela vai fazer a proteção em relação aos credores, mas depois ela também tem que fazer uma proteção dela mesma, porque as circunstâncias podem se alterar e colocar ela em risco em relação ao que ela tem ali. E a gente vem aqui com algumas restrições, né? Respondendo, complementando a pergunta do João, casamento celebrado pelo regime da separação obrigatória ou da comunhão universal não pode criar uma holding. Né? Então, quem tiver mais de 60 anos não tem como
criar uma holding. Quem tiver casado, né, o casal ali, né, os dois podem ter ambos mais de 60 ou um deles só mais de 60, eles não vão poder criar entre si uma holding, mas qualquer um deles pode criar uma holding com qualquer outra pessoa. Na comunhão universal também não pode formar sociedade empresária, isso é uma proibição do Código Civil. A participação de menores, ela só é admitida desde que o capital seja todo integralizado. Eu não posso ter capital a integralizar. Entre maiores, nós podemos abrir uma empresa hoje, aqui todos maiores capazes, com capital de 100 milhões de reais e dizer que nós vamos integralizar 100 reais por mês, sem problema nenhum. Todos nós seremos responsáveis uns pela integralização dos outros, solidariamente responsáveis. É por conta dessa ideia que os menores não podem estar em sociedades com capital a integralizar. Então, o capital tem que estar totalmente integralizado. Então, eu posso colocar a minha filha de 10 anos numa empresa desde que eu abra a empresa, integralize o capital e ela não seja responsável pelo pagamento de cotas, nem dela, nem as minhas. Tá? Eu não consigo, na holding, optar pelo Simples Nacional. Essa também é uma restrição. Eu consigo fazer lucro presumido ou lucro real. Vou ter que ver ali dentro do contexto que se enquadra melhor. Normalmente, eu vou no lucro presumido, que são as empresas mistas, que vão ter bens que vão ser alugados e vão ter participações em outros negócios. Os tipos que a gente usa vão ser a SA, Sociedade por Ações, ou as limitadas. Há uma diferença entre elas aí que a gente costuma dizer. Na limitada, eu posso distribuir resultado desproporcionalmente às cotas. E na SA, eu sempre tenho que distribuir proporcionalmente às ações. Então, tem um planejamento que a gente usa, que é assim, eu pego as minhas filhas, coloco elas na sociedade. Elas têm 1% do capital. Eu tenho 49% e a minha mulher tem 49%. Eu não quero pagar imposto sobre doações, eu quero transferir patrimônio para elas, mas eu não quero pagar o ITCMD, 4% para o governo do Estado. Então, todo ano essa empresa ofere lucro e, na hora de distribuir esse lucro, eu distribuo para as minhas filhas e elas incorporam o capital. Ou seja, num dado momento elas têm 1%, depois de um ano elas têm 3%, depois têm 8%, depois têm 15%, e aí vai crescendo a participação delas até que elas fiquem com uma participação majoritária e passem a mandar no negócio. Esse é um planejamento ideal para quem quer passar o bastão para os filhos. Tá? Então, a pessoa paulatinamente vai transferindo o patrimônio. Então, se faz um contrato social prevendo isso. Ao longo de um determinado tempo, todo o resultado vai ser distribuído desproporcionalmente às cotas. Os resultados distribuídos serão capitalizados necessariamente, não pode voltar atrás. Então, vai se fazendo isso, né, até a hora que quiser. Na SA, não. Na SA, deu o resultado, eu tenho 0,3% do capital, eu recebo 0,3% dos dividendos. Não tem como ser diferente. Porque é uma questão de controle da SA. Ela vale, por esse motivo, uma sociedade por ações, e cada ação representa uma parcela do capital, que vai permitir o recebimento de uma parcela do dividendo. Tá? Na tributação, aqui a gente já está terminando já, viu, pessoal? Na tributação, então, eu falei, a gente consegue fazer pelo lucro presumido ou pelo lucro real. No Simples Nacional, não tem jeito. Tá? Até porque eu quebro, tem uma regra do Simples Nacional que eu posso, se eu tiver participação em mais empresas, eu começo a somar faturamentos. Então, a holding, como ela vai ser dona de outras empresas, ela vai somar faturamento, então ela estoura os limites, não tem como ela ficar. Mas a própria lei impede isso, ela já proíbe. Então, para quem vai começar, a gente sugere lucro presumido, que são empresas enxutas, que não têm gastos, não têm folha, não têm riscos, não têm nada. São essas empresas imobiliárias, né, que vão fazer uma gestão aí de patrimônio imobiliário, locações, arrendamentos, e vão trabalhar com lucro presumido. Uma dica que existe é assim. Na prestadora de serviço, o lucro presumido ele equivale a 32% da receita. É a forma de tributação que o governo federal criou. Então, de cada R$100, 32 equivale ao lucro. É essa parcela que é tributada. Então, para cada R$100, eu posso distribuir até 32, deduzindo, inclusive, os impostos. Tem que deduzir os impostos, porque sobrar de 32, distribuir entre os sócios. Eu posso distribuir mais, se eu quiser, desde que eu tenha contabilidade. Se eu tiver contabilidade fazendo livro contábil, razão, diário e tal,
eu posso distribuir 70%, 50% da rentabilidade da empresa. Não tem problema. Só que tem que ser bem organizadinho. Tá? Então, o que eu queria passar para vocês era, em linhas gerais, um pouco dessa ideia de planejamento, que parece que é uma coisa mística, difícil, complicada. Ela tem assim um contexto que ela é feita, cada planejamento é feito sob medida. Então, a gente brinca lá que a gente trabalha numa alfaiataria. Então, a gente customiza as roupas que cada um vai lá buscar. Não há como a gente usar um planejamento para uma pessoa que dê certo para outra. Nós temos um exemplo lá, essa semana, que a gente foi contratado especificamente para fazer isso. É um casal, o patrimônio está em nome da mulher, o marido não tem nada em nome dele, e a gente não vai usar um sistema de criação de holding, porque não vai interessar para eles. Ela vai fazer apenas um testamento, beneficiando ele com 50% da parte disponível dela. Então a gente olha assim e fala, ó, curioso, né? De repente a gente pega um caso que é só um item que a gente usa. De repente a gente pega um outro caso que a gente usa a doação clausulada, usa a holding, usa as cláusulas lá de reversão da doação, de impenhorabilidade, incomunicabilidade, e tem outras que são muito mais simples. Né? Mas uma das ideias, ele não é feito definitivamente. A gente tem que sempre pensar nisso. A gente acompanha uma pessoa, às vezes, ao cartório para lavrar uma escritura de testamento, e a gente percebe isso, né, claramente. A pessoa decide naquele momento, naquele instante da vida, como que seria a sucessão dela se ela morresse naquele dia. Ali ela está tudo definido, o sentimento dela, a visão dela de mundo, os herdeiros, quem é companheiro, quem não é, ele vai ali e entrega para a pessoa, ou dispõe que vai ser entregue para alguém de uma forma ou de outra. O tempo passa, essa pessoa muda, ela altera, as pessoas se casam, elas se separam, elas brigam, elas têm as suas diferenças, então tudo isso tem que ser revisto. Então eu não posso fazer um testamento, né, a gente tem até um hábito lá, a gente tem um controle lá, uma agenda, que é um programinha que cuida de processos, que a gente mexe a maior parte do tempo com processos, com prazo, processos judiciais. E a gente cadastra lá o testamento. Um dia chegou um colega lá e falou, por que você está fazendo isso? Testamento, você vai marcar prazo? Eu falei, é que eu preciso conversar com a pessoa pelo menos uma vez a cada 3 anos para ver se o contexto dela está igual. Se tiver tudo igual, não vai se mexer em nada. Ela, inclusive, vai manifestar o desejo dela de mudar. Porque, de repente, a gente faz auxilia num testamento, numa redação, o sujeito vai lá e deixa como legado a casa, os bens, as joias da casa, a mobília para a mulher. E, de repente, ele se separa, ele esquece disso e está lá. Ele morre, vai para ela, não tem como. Está o nome dela lá. Aí os herdeiros podem chegar lá e ficar putos da vida. Ela não, ou vice-versa, sempre dizendo isso, que hoje está todo mundo igual. Né? Ele não ajudou ela em nada. Ela ficou doente, ele não foi lá no hospital. Como é que agora ele vai receber essa parte da herança? Não, porque está no testamento. Ninguém mudou, vai receber. Aí começa aquelas brigas judiciais, né, para provar abandono material, aquela coisa toda. Mas o que a gente tem que pensar é isso, a gente tem que imaginar, é a mesma coisa o patrimônio da gente. Né? A gente compra um imóvel, né, uma casa para residir, e normalmente, hoje em dia, a gente não vê mais aquele sonho da pessoa comprar a casa definitiva. Alguém aqui já teve esse exemplo de uma pessoa jovem comprando uma casa definitiva? Eu vou morar nela com a minha família o resto da minha vida? A gente não vê mais isso. A pessoa faz uma escada, né? Compra lá. Agora estou sossegado. Tudo muda. Aí é que está. Hoje a gente tem que interpretar assim, naquele momento ele está realizado. Dali 1 ano, dali 2 anos, dali 3 anos, ele vai mudar. O contexto vai mudar. Os filhos, né? Todo mundo aqui, a maioria deve ter filhos, tem pouca gente muito jovem aí. Quando nasce o filho, a cabeça da gente muda completamente. Né? A gente começa, o homem faz isso, né? Contrata seguro de vida e coloca o filho como beneficiário, compra imóvel, quer colocar no nome do filho, vai fazer a poupança no nome do filho ou da filha. Então já vira tudo em função do filho. Depois de uma certa idade, vê o filho na adolescência e fala, para que eu vou fazer isso? Né? Gastar esse dinheiro, essa energia com essa figura aqui, né? Não merecia, né? Mas já fez. Então o contexto vai mudando. Né? Belo filho. Mas a gente tem que pensar nisso, né? Porque tudo se altera. Tudo é como a vida. Tudo é impermanente.
Então, nós temos que acompanhar isso, sabendo que a gente vai ter que, em um dado momento, fazer uma alteração válida, né, para poder propiciar que aquela ideia de proteção ou de sucessão se concretize. Aí você fez uma pergunta muito interessante que tem um outro aspecto. Também. Mas a gente pode abordar isso aqui e passar para vocês que conhecimento não é algo... A gente paga com o maior prazer. Mas o conhecimento é algo que a gente tem que compartilhar, não tem jeito. O que acontece que a gente está ouvindo falar? Isso afeta muito o mercado de vocês. Os estrangeiros têm muito interesse em adquirir terras no Brasil, né? Há muito interesse em investimento para a produção agrícola. E principalmente os norte-americanos, que eles já estão com as fronteiras agrícolas deles totalmente exploradas. Não tem mais para onde ir, já esgotaram o solo lá. Há um interesse grande em compra e soltaram agora, no final do ano passado, um parecer da Advocacia Geral da União, que é uma coisa horrível. Eles pegaram um documento, uma legislação que tinha do tempo da ditadura, nós estamos em plena democracia, pegaram um documento do tempo da ditadura, lembra do governo do Garrastazu Médici? Brasil, ame ou deixe-o, né? Daquela época lá, fizeram uma lei que impedia a pessoa física estrangeira de comprar terras no Brasil. Se quisesse comprar, tinha que ter autorização do Ministério da Agricultura ou do Ministério da Defesa, do Exército, das Forças Armadas, dependendo da quantidade de terras que a pessoa ia comprar. Mas a restrição era só para a pessoa física. A Advocacia Geral da União fez um parecer, que é um monstrengo, um Frankenstein, para dizer que essa restrição vale para as pessoas jurídicas. Se a pessoa jurídica quiser comprar terras no Brasil, ela não pode. Aí a gente olha assim, né, tem no Brasil uma cidade chamada Fordlândia. Como que isso pode haver aqui? Outras pessoas não podem fazer a mesma coisa? Tem um projeto, né, da montagem de uma fábrica de celulose no meio do Amazonas. Não sei se vocês se lembram disso. Um cara que torrou a vida dele lá para montar o projeto Jari. Né? Acabou isso daí. A gente tem as empresas montadoras de veículos. São grandes latifundiárias. Ford, Volkswagen, Mercedes. Tem áreas imensas de terras lá na Amazônia. E eles são donos lá. E a Advocacia Geral da União não viu isso. Falou, quem passou na porteira, passou. Nós vamos trancar agora. Não é bem assim. A gente pode... A dificuldade que tem é essa. Primeiro, o estrangeiro ele vai tentar comprar a terra diretamente, ele não vai conseguir com facilidade. Ele vai precisar de fazer uma via crucis, de pedir uma autorização para áreas pequenas no Ministério da Agricultura e para áreas grandes no Ministério da Defesa. Então, aí a gente já tem uma burocracia e um problema que a gente está vendo aí no país, que é a questão da corrupção. Então, isso é um canal que a gente está vendo que nós vamos ter que tentar evitar. O caminho que a gente está encontrando para poder funcionar tudo isso é via holding. Então, se eu quero vender a minha área de terras, e eu sei que aqui dentro eu não vou conseguir vender, eu crio uma holding. Transfiro para a sociedade aquela fazenda, aquela área de terras, e o estrangeiro vem e compra a minha participação e leva junto a propriedade agrícola. Esse caminho é lícito, não há restrição hoje, esse parecer não restringe. Ele cria só um embaraço para a pessoa que vai querer explorar a terra, né, que aí também eu acho que não é ruim. Né, ele vai criar uma restrição de acesso ao crédito agrícola. Aí você olha e fala, vamos deixar o crédito agrícola só para os brasileiros mesmo, né, não vamos deixar os estrangeiros comprarem as terras e ainda por cima ter a pachorra de explorar as terras com os dinheiros que a gente paga de impostos. Né? Então vamos deixar que eles venham com a carga toda, eles comprem as terras e explorem com recursos próprios. Mas o que a gente pode ver é isso. O estrangeiro pode fazer a compra da terra por intermédio de um caminho desse, a criação de uma holding. Né? Então, a gente pode fazer a incorporação da fazenda na sociedade e o estrangeiro comprar todas as cotas e ficar com toda ela. E a gente tem exemplos aqui recentes aqui de investimentos. Né? Sabemos, acho que a Agropecuária Monte Sereno, a usina São Martinho, tem participação de montadora, acho que é a Toyota, né? Parece que é dona lá. Acho que ela tem uma participação grande no capital lá. Mas vocês vejam que é tudo participação societária, não participa diretamente na terra. E isso, para o americano, é uma coisa ultranatural. Lá, o que eles colocam no nome deles, pessoa física, é só a casa que eles vão morar para o resto da vida. Até a bolha que teve lá de hipoteca é que a pessoa estava no 5º imóvel residencial, no 6º imóvel residencial, devendo todos. Né? Eu peguei um imóvel, comprei um MRV, fiz uma hipoteca. E do MRV eu me mudei para um melhor, fiz uma hipoteca. E fui fazendo a cadeia. E, de repente, caiu o dominó, caiu todo mundo junto.
Então, o americano ele só coloca o bem que ele vai usar mesmo para ele, pessoal, no nome dele. O resto é tudo empresa. Então, até teve um pessoal de Sertãozinho, de imobiliária de lá, que falou assim, mas esse negócio aqui eu acho que não vai dar certo, porque ninguém vai comprar uma empresa. Eu falei, é aí que você se engana. Porque o americano ele tem a ideia de comprar realmente empresas. Nós temos um projeto do nosso escritório, isso é uma coisa que pode interessar a vocês. Nós temos um evento que o escritório nosso vai participar em Miami, no dia 19, 20 e 21 de outubro. O projeto nosso é levar para lá, para difundir as oportunidades de negócio. O que a gente está fazendo? Como escritório de advocacia, a gente está percebendo que está tendo um interesse estrangeiro muito forte na região e a gente quer mostrar isso para eles. E aí, nós vamos fazer interface aqui internamente com todos vocês. Então, quem tiver negócios, interesses, venda, compra, nós estamos indo lá para mostrar para os investidores. Nós temos um projeto para apresentar lá, que é um projeto piloto, um projeto de crédito carbono, que é uma recomposição de mata ciliar na região aqui do Rio Pardo, na região de Franca. E pega algumas bacias ali que são intermediárias do Rio Pardo. Os agricultores eles não têm recursos para poder fazer o reflorestamento disso. Então, nós vamos transformar isso em crédito carbono. Os investidores lá americanos eles vão comprar, que é uma commodity, comprar carbono, e com esse dinheiro eles vão fazer a implantação das matas ciliares. Esse é um projeto piloto que a gente vai apresentar e a gente vai também levar para eles oportunidades de negócio. Então, quanto custa a terra, qual a forma de exploração, como explorar, como que é a segurança contratual, como que é o tipo de negócio, se é familiar, se não é. Hoje a gente está vendo, em Goiás, por exemplo, o pessoal da Argentina explorando, né, os Los Globos lá, o pessoal da Cargill, né, os americanos. Então, eles têm um formato ali de trabalhar. Então, você vai, é dono das terras, você arrenda as terras para eles, e, ao mesmo tempo, você cria uma empresa que vai prestar serviço para eles. Que serviço? De plantio, trato cultural e colheita. Então, você vende o produto final e você trabalha também para produzir o produto final e recebe por isso. É um formato assim bem americanizado. Eles querem fazer tudo se transformar em bons negócios. Então, o agricultor não vai ficar mais, ele vai vender a produção, ficar aguardando a safra para receber, como é aqui na região, que tem muita gente que vive da cana-de-açúcar, né? Que fica esperando a colheita e a usina fazer os pagamentos. O plano, a americanização é fazer o produtor produzir, ele ganha para produzir, para cuidar, e depois ele ganha também por vender aquilo. Então, é um negócio muito interessante, e o americano tem essa ideia, a ideia do ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar para poder dar certo o projeto deles. Ele vai criar uma sociedade brasileira, uma empresa brasileira, ou vai adquirir uma sociedade brasileira. O conceito que a gente tem hoje de sociedade brasileira, ele mudou um pouco, Eliseu. A sociedade brasileira, a empresa brasileira, é a empresa que está sediada no Brasil, não interessa de onde vem o capital dela. Então, se eu tiver, por exemplo, uma empresa, a Kia Motors, resolver abrir uma fábrica aqui, ela vira uma empresa brasileira. Entendeu? Então, esse conceito mudou há pouco tempo em função de modificação da Constituição. Então, a empresa nacional é a empresa que está no Brasil. Então, se ele chegar aqui e comprar as cotas ou as ações e a empresa continuar existindo aqui, ele vai ser dono de um negócio no Brasil, então a empresa vai ser brasileira. Tá? Gente, fico à disposição de vocês, agradeço a paciência para uma segunda-feira talvez cansativa para muitos. Muito obrigado aí por ter tido a oportunidade de conversar com vocês.